O ano é 2013, você entra num site de qualidade duvidosa pra assistir esse anime que tá todo mundo falando sobre. Uma sociedade que mora confinada em muralhas que as protegem de titãs, seres gigantescos que se parecem com humanos, mas que não parecem ser inteligentes. E tudo dá muito errado quando o titã colossal enfia o pé na Muralha Maria. Cara, eu lembro de como me impactou assistir os primeiros episódios dessa série. A imagem do titã colossal aparecendo por cima da muralha e olhando os humanos é muito forte. É bem fácil dizer que Shingeki no Kyojin foi o maior anime que estreou nos anos 2010, conseguindo uma fama colossal. Por conta de sua história super intrigante, seu mundo extremamente letal e sua violência bem visceral. E se tem uma coisa em Shingeki que eu acho fascinante, é como a obra consegue manter um nível de qualidade altíssimo durante ela inteira, e sim, o arco do golpe de estado é incrível, chegando no seu melhor momento no final da terceira temporada, e logo em depois ela se mata. Shingeki desiste. Eu acho surreal como ela consegue despencar de qualidade logo depois do seu melhor momento. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Pesado, né, o nome desse vídeo? Nossa! Se você tá vendo esse vídeo, eu acredito que você não precisa que eu me delongue numa apresentação do universo de Attack on Titan, né? Então a gente pode ir um pouco mais direto ao ponto. Cara, eu não li o final do mangá porque eu tenho amor próprio, então o que eu tenho a dizer é exatamente do que saiu até onde o anime parou, no episódio 16 da quarta temporada. E eu já ouvi falar que o desfecho do mangá não é bom, e a última temporada tem deixado muito claro pra mim que não é pra criar expectativas. É bem duro falar mal de algo que eu já gostei muito, sabe? Mas eu vou falar dos 3 grandes problemas que, pra mim, são os responsáveis por levarem Attack on Titan do seu ápice à sua ruína. Número 3, o time skip. Após os eventos na batalha para recuperar a Muralha Maria, os personagens finalmente chegam no bendito porão da casa do Eren e descobrem a verdade sobre aquele mundo e tudo mais. E o arco acaba com eles chegando no mar. Depois disso, rola um time skip de 4 anos na série. O problema é que no ponto que a série para, ela tá pronta pra expandir a história, aumentando o escopo do que tá acontecendo, mostrar novos lugares, novos personagens, novos conflitos. Só que se isso tudo já não fosse um dever de casa bem complexo pra uma obra que já tá no final, a série ainda enfia muito acontecimento importante no time skip. E a gente entende que durante os 4 anos os personagens não ficaram parados, né? Coisas aconteceram. Mas nesse meio tempo, o personagem do Eren, que é o personagem principal, muda completamente, e a gente não consegue entender de onde isso veio. E a série não quer perder muito tempo com flashbacks pra explicar pra gente o que aconteceu. Mas cara, eu vibrei loucamente lendo o mangá e vendo o anime quando Levi enfrentou o Titã Bestial numa das melhores cenas de lutas de anime da história. E aí durante o time skip o Bestial vai pra ilha. O Zeke conversa com o Eren e eles fazem um acordo. E meio que se resolvem. Mas a série não desenvolve isso direito. Ela trata isso como se fosse um mistério. Só que depois de já contar pra gente que isso aconteceu, não faz sentido você ficar escondendo o jogo. E aí essa decisão de roteiro faz com que aquele momento épico do Levi e o sacrifício do Irving e de toda a tropa de reconhecimento tenha menos peso. Literalmente um dos momentos mais legais da obra fica menos legal. E eu não tô dizendo que o Zeke não poderia se entender com o Eren, e que o Eren não poderia super ter mudado nesse tempo, não é isso. Mas se a obra quer ficar de frescura e não explicar direito 2 coisas tão importantes, cara, por que aconteceu esse time skip então? Ele só serviu pra deixar a série mais difícil de entender num péssimo sentido. E eu entendo querer tratar o momento em que eles chegam na praia como um ponto final, como um vira-folha próximo capítulo da história. Mas depois que a gente descobre que Marley existe, a história muda o ponto de vista pros personagens de Marley. Isso por si só já é ótimo pra provocar um estranhamento no leitor de o que tá acontecendo, sem precisar colocar nessa conta 4 anos de salto temporal. Mas tem um outro problema muito grande que me faz ficar menos engajado com a série. Mas antes de eu falar dele, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Número 2. A falta de personagem principal. Tem um conceito que eu gosto bastante, que é de que personagem principal e protagonista são funções diferentes dentro da narrativa. O personagem principal é o nosso centro emocional. É através do olhar dele que a gente descobre aquele mundo. É bem comum, inclusive, a gente saber o mesmo tanto de informações que o personagem principal também sabe, e ir descobrindo coisas novas junto com ele. Enquanto o protagonista é quem move a história pra frente, quem faz a história andar através das suas decisões. Vilões com alguma frequência são os protagonistas das histórias, porque os super-heróis estão reagindo à ação
que o vilão fez. Em Guerra Infinita, por exemplo, o Thanos é o protagonista e os heróis são os personagens principais. Eles estão reagindo às ações que o Thanos está tomando. Enquanto em Ultimato, as ações que movem a história são as ações dos heróis. Em Ultimato, os heróis são os protagonistas e os personagens principais. Dá pra entender? Em Shingeki, o Eren tem momentos de protagonismo, mas ele é, ao longo da obra toda, o personagem principal. Acontece que depois do time skip, em que o Eren inicia sua carreira de vilão, ele deixa o manto de personagem principal da história pra trás e assume o posto de protagonista. No sentido de que, Deus do céu, a maioria das coisas que estão acontecendo são resultado das ações do Eren. Do jeito que os vilões adoram fazer. Mas agora ele aparece muito menos na obra, de maneira que ele não é a nossa âncora emocional, nem nas cenas em que ele tá. E o problema é que o manto do personagem principal ficou no chão. Ninguém pegou. Esperava-se que a Mikasa e o Armin fossem assumir esse posto, mas nesse ponto da história eles não têm nem tempo de tela, nem relevância o bastante para eles serem os principais. Então, pra mim, assistir Attack on Titan ficou tão frio, tão apático, sabe? Porque a série tira a âncora emocional do Eren e não entrega ela pra ninguém. O Eren podia continuar sendo o personagem principal e agora protagonista e, por sua vez, vilão ao mesmo tempo. E aí a gente iria acompanhar e entender esse desenvolvimento desse vilão e acompanhar a cabeça dele de perto. Mas não é o que acontece. O Eren tá muito longe da gente fazendo dele. E quando uma obra me deixa órfão de personagem principal, eu não sei porque eu deveria continuar assistindo. E número 1, a solução é apagar tudo. Muitas obras que querem contar histórias bem complexas acabam caindo num clichê barato e meio preguiçoso mesmo, de que a única forma de resolver é destruir tudo. É dizer que estavam todos mortos desde o início. É fazer com que nunca tenha acontecido o que aconteceu. É invalidar a própria história que a obra contou. Porque o caminho que a obra tomou parece que chegou num ponto que não tem mais uma saída viável. E isso mostra que o autor teve coragem pra ousar na hora de criar a história, fazer alguma coisa complexa, diferente, inesperada, mas na hora de concluir a história ele recua. Ou melhor, ele dá um passo à frente, em direção ao abismo. O plano que a gente tem até aqui pra resolver a obra é o plano de eutanásia do povo de Eldia, que é o povo que habita a Ilha Parades, dentro das muralhas. A questão é que apenas os Eldianos podem se tornar titãs, e conforme os titãs mais poderosos forem morrendo, outras pessoas que são Eldianas vão ter o titã sendo despertado dentro dela. De maneira que eles sejam praticamente uma bomba atômica pro mundo. Então a única forma de impedir que isso saia de controle é garantir que os Eldianos nunca mais tenham filhos, até que eventualmente todos eles morram e não sobre mais nenhum Eldiano pra herdar o poder dos titãs. De maneira que assim esse ciclo se encerre. Mas cara, sei lá, você até pode querer comentar da questão social, se é certo ou não forçar os Eldianos a deixarem de existir em prol do resto do mundo. Mas na real eu acho que isso não é um bom dilema. Eu acho que é só tosco. Porque se a solução da história é mata todo mundo e finge que não aconteceu, a gente vê que na hora de criar uma história mirabolante com uma reviravolta ainda mais mirabolante, o autor tava lá. Mas na hora de resolver essa história de maneira digna... Bom, eu queria ter alguma animação pra ver o final disso, mas tá bem claro que Attack on Titan vai fazer o Game of Thrones. A última parte de Attack on Titan estreia no dia 9 de janeiro de 2022. Você tá animado? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber e trocar essa ideia. Deixa seu like, se inscreve no canal, manda um vídeo pra um amigo se você puder, que me ajuda muito. Beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Muito obrigado.